Olá a todos! Vamos resolver essa questão. É uma questão de cálculo 1, mais especificamente uma questão que envolve conceitos de integrais. E antes de apresentar a resolução dessa questão, eu gostaria que vocês curtissem o vídeo e dessem feedback se vocês conseguiram resolver essa questão ou não. Então, a questão é a seguinte. Existe uma reta que passa pela origem e que divide a região limitada pela parábola y igual a x menos x2 e o eixo x em duas regiões de áreas iguais? Se sim, qual a inclinação dessa reta? Então, seria interessante, no nosso primeiro passo, desenharmos o nosso problema para entender o que está acontecendo. Então, como aqui o gráfico é de uma parábola, e é uma parábola com concavidade para baixo, basta identificar as raízes, e aqui rapidamente percebe-se que as raízes dessa equação aqui, igualando y a zero, é x igual a zero e x igual a 1. Então, as raízes da função é x igual a zero e x igual a 1. Você desenha a sua parábola com concavidade para baixo, então fazendo aqui um esboço do gráfico. E aí a pergunta é a seguinte: será que nós somos capazes de encontrar uma reta que passa pela origem, que divide a nossa região em duas regiões de áreas iguais? Em outras palavras, será que existe alguma reta amarela que passa pela origem, de tal modo que o que eu acabei de rachurar em azul é igual ao que eu rachurei em verde? Então, a questão, o espírito da questão é basicamente esse. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa que nós vamos precisar entender é como nós vamos medir a área da região azul e a área da região verde. Para isso, será fundamental duas coisas. Primeiro, entender qual é a equação dessa reta amarela. Então, se é uma equação da reta, nós sabemos que toda a equação da reta, pensando em função, ele é da forma algum número que eu vou chamar de a vezes x mais b, só que se a sua reta passa pela origem, isso quer dizer que b é igual a zero. Então, essa reta amarela é uma reta do tipo y igual a vezes x. Ok. Próximo passo é descobrir qual é o ponto de interseção entre a reta e a parábola. Em outras palavras, para qual valor de x a reta amarela intercepta a parábola branca. Para isso, para encontrar os pontos de interseção, então sinalizando aqui, né? Encontrando os pontos de interseção, o que eu vou fazer? Interseção. Eu vou igualar o y da reta, então nesse caso é ax, com a parábola x menos x ao quadrado. E o nosso objetivo é determinar os valores de x de tal modo que nós venhamos a obter essa solução. Então, por exemplo, passa o ax para lá, ou até mesmo o x ao quadrado e o menos x para o outro lado, que fica até melhor. Então, aqui vai ficar x ao quadrado mais o ax se mantém, menos x igual a zero. Nós podemos colocar o x em evidência. Então, aqui nós vamos ter x mais a menos 1, fecha colchete, igual a zero. Então, só para sair da frente. E o que acontece? Para essa expressão dar zero, existe duas possibilidades. Ou x é igual a zero, o que já era previsto, ou x mais a menos 1 tem que ser igual a zero. Isolando o x dessa expressão, isso aqui vai ficar menos a mais 1. Então, eu posso colocar que x é igual a 1 menos a, que é a mesma coisa que menos a mais 1. Então, a coordenada x que está aqui é exatamente 1 menos a. Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos fazer o seguinte. Nós podemos considerar a área verde sendo igual a metade dessa área total, ou nós vamos modelar a área verde, modelar a área que está em azul, calcularmos e igualarmos as duas expressões. Então, a primeira coisa que a gente tem que analisar é o que está sendo, que é fácil calcular. Então, por exemplo,
eu sei calcular com muita tranquilidade a área total, porque vai ser simplesmente a integral de 0 até 1 da nossa função. A área azul também eu sei calcular, porque é uma área entre curvas, entre a parábola e a reta. A área verde já dá um pouco mais de trabalho. Por quê? Porque eu teria que primeiro calcular a integral de 0 até esse valor, depois calcular a integral desse valor até esse valor, sendo que de 0 até 1 menos a você calcula a integral da reta amarela, e de 1 menos a até 1 você calcularia a integral da parábola. Então, o que dá para perceber é que a integral azul é mais fácil de calcular. Então, o que eu vou afirmar? Eu vou chamar essa região aqui de região 1. E o que eu gostaria de dizer, deixa eu tentar diminuir aqui. Diminuir não, vou trazer aqui essa expressão para cá, só para ficar mais claro qual vai ser o raciocínio. Trazendo aqui para cá, o que eu gostaria é o seguinte, que a área da minha região 1 fosse igual à metade da área total. A área total é nada mais, nada menos que a integral de 0 até 1 da nossa função x menos x ao quadrado dx. Então, eu quero que essa área em azul seja metade da área total. Então, está exatamente posto aqui. Por outro lado, a minha região que está em azul, ela é a área entre curvas, que aí seria a integral de 0 até 1 menos a, de 0 até 1 menos a curva de cima, que é a parábola, x menos x2, menos a curva de baixo, que é a reta y igual a x. Então, agora, basta igualar as duas integrais e desenvolvermos a nossa conta. Então, aqui vai ficar 1 sobre 2, integral de 0 até 1, x menos x2 dx, igual a integral de 0 até 1 menos a. Vou até organizar aqui, colocando da seguinte maneira. Vou colocar o x em evidência para essa expressão aqui. Vai ficar 1 menos a vezes x menos x ao quadrado dx. E agora é basicamente fazer a conta para encontrar o valor de a. Então, do lado esquerdo, o meio eu vou manter. E aqui eu vou calcular a integral. A integral de x é x ao quadrado sobre 2, na variação de 0 até 1, menos integral de x ao quadrado, que é x ao cubo sobre 3, também na variação de 0 até 1. Então, o lado esquerdo está bem dominado. E o lado direito, 1 menos a é uma constante. Então, a integral de constante vezes x é a própria constante, que no caso é o 1 menos a, vezes x ao quadrado sobre 2. Isso na variação de 0 até 1 menos a. Menos, agora a integral de x ao quadrado, que é x ao cubo sobre 3, na variação de 0 até 1 menos a. Então, continuando a desenvolver a nossa conta, aqui vai ficar meio. Na hora que você troca o x por 1, vai dar meio menos troca o x por 0, vai zerar. Menos troca o x por 1, aqui vai dar 1/3. Menos, com esse menos vai dar mais. Troca o x por 0, vai dar 0. Então, aqui do lado esquerdo, tudo certinho. Do lado direito, eu vou fazer a substituição com calma. Então, quando nós vamos trocar o x por 1 menos a, isso aqui vai ficar 1 menos a ao quadrado, vezes o próprio 1 menos a, vai ficar 1 menos a ao cubo. E não se esqueça do sobre 2. Menos, quando você troca o x por 0, isso vai se anular. Agora, menos 1 menos a ao cubo sobre 3, menos troca o x por 0, vai dar 0. Então, basta agora seguirmos a nossa conta. Isso aqui vai dar 1 sobre 2 vezes. Na hora de tirar o mínimo aqui, aqui vai dar 3 sobre 6, 2 sobre 6. Então, aqui vai dar 1 sobre 6. E aqui eu vou repetir, vou colocar o 1 menos a, 1 menos a ao cubo em evidência. E aí aqui vai ficar meio menos 1/3, que dá 1/6. Porque aí observe, só para fazer um rascunho rápido. Isso aqui é a mesma coisa que 1 menos a ao cubo vezes
1 sobre 2 menos 1 sobre 3. Porque quando você bota 1 menos a ao cubo, aqui vai ficar meio e aqui vai ficar menos 1/3. E olha que interessante que você acaba de cancelar aqui o 6 aqui com o 6 aqui. E a gente acaba de concluir que 1 menos a ao cubo tem que ser igual a 1 sobre 2. Isso implica que 1 menos a tem que ser igual a raiz cúbica de 1 sobre 2. Vou até usar e abusar das propriedades de potenciação. 1 sobre 2 é a mesma coisa que 2 elevado a menos 1. E raiz cúbica é a mesma coisa que você elevar a 1/3. Então, vou elevar aqui a 1/3. Então, aqui vai ficar 1 menos a. Isso implica, né? 1 menos a igual a potência de potência. Então, vai ficar 2 elevado a menos 1/3. Como o nosso objetivo é calcular o a, isso vai implicar que, passo para lá, passo para cá, vou até deixar na cor amarela, que a vai ser igual a 1 menos 2 elevado a menos 1/3. E se você preferir, essa é uma possível resposta, mas se você quiser escrever essa mesma resposta de outra maneira, você pode escrever que o seu a é igual a 1 menos. Esse expoente negativo faz com que você faça esse movimento aqui, né? O que está em cima vai para baixo, o que está embaixo vai para cima. E você pode extrair a raiz cúbica, ter uma raiz cúbica de 2 aqui. E aí, ao você racionalizar, não, mas multiplicar por raiz cúbica de 2 em cima, multiplicar por raiz... Na verdade, teria que ser raiz cúbica de 2 ao quadrado em cima, raiz cúbica de 2 ao quadrado embaixo, você conseguiria escrever a sua solução de uma outra maneira. De qualquer forma, essas são as duas possíveis formatações. Existem outras formatações, como falei, de racionalizar, enfim, você poder trabalhar com potenciação. A essência aqui do exercício é a modelagem. Então, eu espero que tenha ficado claro a solução desse exercício. E eu gostaria do seu feedback, se você achou tranquilo ou não a resolução dessa questão. Peço que vocês possam curtir o vídeo e até a próxima.